Olá, boa noite, Brasil! Boa noite, plateia mais linda e mais animada. Tudo bem com vocês? Ai, que delícia! Estamos começando mais um Sensacional. E hoje o programa é todo nosso, das mulheres. Porque ontem, né, foi o Dia Internacional da Mulherada. Bom, gente, sempre tem que ter esse tempinho, né, pra gente poder valorizar como nós somos guerreiras. Até porque mulher é um bicho tão esperto, sempre dá um jeito em tudo, né? E é sobre isso que vamos falar por aqui hoje no Sensacional. E pra começar em grande estilo, a gente convidou uma pessoa tão especial pra estar aqui com a gente, Natália Deodato, que é modelo, empreendedora, atriz e tem uma história muito inspiradora. Vem pra cá, sua linda! Seja muito bem-vinda aqui! Olha que maravilhosa! Tudo bem? Tudo bem, que linda! Estar aqui com você. Gente, a dona da beleza falando isso. Ah, olha isso! Por favor, sente-se, Com licença. fica muito bem à vontade aqui. Quer dizer que a gente está com uma mineirinha aqui hoje no Sensacional? Sim, mineira. E assim, lá em Minas, lá, primeiro que você ficou pequenininha, você morou em Sabará. Isso. E como que era a sua infância? Você aprontava muito? Você era uma criança mais quieta? Como que foi viver lá? Mulher, uma coisa que eu nunca fui é quieta. Não. Não, nunca fui. Eu sempre fui muito Você espoletinha, é aquariana, sabe? né? Não, sou capricorniana. Ah, capricorniana. É, Capricórnio com ascendente em Leão e Lua em Ares. Uau! Vocês já viram, né, Ah. gente? Mas minha infância eu era bem espoletinha, sempre gostei muito de me comunicar, adorava as brincadeiras da infância e vim de uma família muito simples, muito humilde. Eu perdi meu pai com 3 anos de idade. Fui descobrir que eu perdi ele só aos 10. E no momento, assim, quando você descobriu, assim, que o seu pai não foi viajar a trabalho, pra você foi doloroso? Você sofreu, você viveu um luto? Porque você não viveu um luto, né? Pra ficar parar pra pensar. Tipo assim, você tinha na cabeça que seu pai foi viajar, a qualquer momento ele ia voltar. E aí, de repente, você descobre aos 10 anos que ele tinha falecido. Como que foi, assim? Você chorou? Você ficou, sei lá, sentindo órfão de não ter, sei lá, de não saber mesmo da história real, o que tinha acontecido? Então, na verdade, eu não senti um luto porque alguma coisa dentro do meu coração me dizia que estavam mentindo pra mim. E teve alguns momentos da minha vida que pessoas falavam, né, que tinha morrido, mas eu não acreditava. Mas assim, pra mim, quando eu descobri, foi realmente um alívio, entre aspas, de saber a verdade. Acho que a verdade é o bem mais precioso que a gente tem na vida. E ele faleceu do quê, Natália? Olha, bem delicado. É. Bem delicado. Meu pai não era meio descabeceado. Ele tinha umas amizades erradas. E se envolveu com coisas erradas. Foi preso. E, infelizmente, faleceu dentro da prisão. Nossa. E isso tudo a gente ficou sem saber durante muito tempo, na verdade, a minha avó. Porque ela ia visitar e falavam que tinham trocado ele de prisão, né, de presidiário. E tinha trocado, ninguém dava nenhuma informação, não falava para onde ele foi. Até que um dia minha avó juntou uns documentos, foi até a justiça e procurou saber e descobriram que ele estava morto. Meu Deus, que sofrimento, imagina. Foi bem pesado. Porém, que eu fui descobrir isso muito tempos depois, assim, com 10 anos. Porque eu sofri muita violência, tanto verbal quanto física, na minha infância. E eu nunca falei sobre isso porque, infelizmente, um reality, ele é muito exposto, né, para as pessoas. E eu não queria que a minha família hoje, porque hoje a gente vive muito bem. Eu acho que o perdão é uma dádiva que eu consegui encontrar. E acabou que eu não queria falar muito sobre isso, mas pela primeira vez, eu acho que da forma mais assim amorosa eu posso dizer que a minha mãe eram muitas agressões na família, na minha infância. E um dia, não minha mãe falou isso pra mim, mas um dia alguém falou assim comigo: você vai morrer igual seu pai. Nossa, que pesado. Aí eu ouvi isso eu tinha por volta de uns 8, 9 anos. E aí falou assim comigo: você vai morrer igual seu pai. Que pesado isso. Aí eu fiquei com aquilo, sabe, um bom tempo. E quando eu tava indo pra fazer 10 anos, eu cheguei na minha avó paterna. Falei: vó, não mente pra mim, fala a verdade. Eu preciso saber a verdade, me conta o que aconteceu. Aí ela abriu todo o processo e me mostrou e contou a verdade realmente sobre tudo que aconteceu. Nossa. E foi nesse momento assim que você desencadeou uma depressão?
depois do momento? Não foi? A depressão já veio um pouquinho antes. Já estava vindo criança? Não, já veio bem antes. Foi por conta do vitiligo? Como que foi? Como que foi assim esse processo de saber que você estava enfrentando isso na escola? Com certeza veio os bullying, as ofensas, e você já falou que já recebia xingamentos. Muito criança, imagina, Sim. indefesa, sem a figura do pai, né? Aquela coisa da proteção. Como que foi todo esse processo? Para mim foi muito difícil, porque a minha infância foi bem delicada. Minha mãe era muito nova, então ela ficava comigo, ela trabalhava. Ela não teve o apoio financeiro dos familiares dela. E, de início, ela foi expulsa de casa pela minha avó. Então, eu vivia realmente na casa de um e na casa de outro. Então, eu cresci muito com um complexo de rejeição. Então, esse complexo de inferioridade, desde criança, ele já me deixava, às vezes, muito triste. Minha mãe sofria muita agressão física na minha infância. Ela passou por um relacionamento muito abusivo e tóxico. Todos os finais de semana, quase, que eu ia para casa dela, era a polícia na minha porta. Meu Deus, eu imagino. As pessoas olham para mim e acham que eu nunca passei nem por metade disso. Mas eu acho importante, hoje, após bastante tempo desse reality, poder falar. E para que as pessoas me entendam também, entendam as minhas dores e se identifiquem até. Porque são várias mulheres hoje que sofrem relacionamentos abusivos, agressões, e não saem de casa porque não tem um lar, não tem uma família para apoiar. Mas quando veio o vitiligo foi quando eu fui morar com a minha mãe. Então, como que você descobriu, assim? Como que foi a primeira vez que você teve falou, nossa, tá alguma coisa diferente, uma manchinha, assim, que você falou assim, tá estranho. Como que foi? Você que descobriu ou alguém que notou? Então, foi eu que descobri. Você tinha quantos anos? Eu tinha 8 anos e 10 meses. Eu tinha ido morar com a minha mãe por causa do nascimento do meu irmão. E, graças a Deus, a gente conseguiu constituir a nossa família e comecei a ver mais frequentemente aquilo tudo que eu já acompanhava. Só que aquelas agressões verbais pararam de ser apenas para minha mãe e começaram a ser para mim também. E aí eu comecei a passar por esses processos e isso foi desencadeando alguns traumas, porque eu não era muito de conversar. Eu não conseguia falar o que eu sentia. Você era mais quietinha, eu era mais quietinha de falar da minha tristeza. Sim. Porque falante eu sempre fui. Uhum. Mas a minha tristeza eu não gostava que ninguém soubesse. E nisso apareceu a primeira manchinha no cantinho do olho. Foi bem pequenininha, quase imperceptível. No canto do olho, na nuca e atrás do joelho. Uhum. O da nuca ela percebeu, mas ela achou que era algo machucado. O do olho eu percebi na hora. Porque eu sempre gostei muito de maquiagem. Então acaba que a gente tem muita atenção ao nosso rosto. E eu achei que era... Que rosto lindo que você tem, Natália. Seus olhos. Ah, muito linda, né, gente? E aí você percebeu essa estranheza ali de um pontinho branquinho ali e tal. E aí? Sabe qual foi engraçado? Eu achei que era por causa de uma briga, que eu era muito brigona quando começou das manchinhas. Você brigava de sair? Menina, eu era brigava brigona com quem? na escola. Você fala, na escola? Na escola, eu era bem brigona. E aí eu falei, não vou contar. Só que chegou um momento que passou mais ou menos uma semana e pouco e a mancha começou a aumentar muito. Do nada, o meu corpo inteiro estava todo tomado. O corpo, assim, toda a perna, tudo começou? Todo, e aí? Inteiro. Aí a sua mãe já notou isso, já? A minha mãe, ela já percebeu quando aumentou, em uma semana. Em torno, mais ou menos, de uma semana e meia, um mês, por aí, já lastrou para o corpo inteiro. Ela chegou a achar que era algum tipo de psoríase, alguma coisa assim, mais simples, né? Algo mais tranquilo. Só que quando a gente foi no médico, foi tratado como pano branco, foi tratado como um tipo de dermatite. Como se fosse uma virosinha? Isso. Uma virose não, uma micose. Micose, exatamente. E aí, mas nunca falaram que era vitiligo. Porém, que começou a chegar num momento inflamatório, em que saía pus e coçava muito a minha pele. Nossa, Natália. Dava uma borda, assim, em cada manchinha, e saía pus e coçava muito. Aí eu tive que parar de ir na escola um período para conseguir melhorar. E a gente demorou mais ou menos cerca de 1 ano e meio. Esse foi para descobrir que era vitiligo. Olhando para aquela época, ali eu já fiquei muito triste. Ali eu já entrei na depressão. Que eu imagino na escola, né? É terrível. Como que foi na escola? Assim, as pessoas, elas tinham assim receio, porque eu imagino que a pessoa às vezes, sei lá, você não fica sabendo que você não vai na escola, que você tá com problema na pele, aí você volta para a escola. Imagina, todo mundo fica sabendo, né? Ah, ela não estava na escola porque ela estava doente. O que é isso? O que é contagioso, não é? E aí, como que era na escola? Tem muitas perguntas, principalmente para as crianças, né? Mas eu acho que o pior um pouco é os pais. Porque eu tinha uma melhor amiga
que ela ia para a escola todos os dias, voltava comigo, vivia na minha casa e eu na dela. E a mãe dela falou assim, se você andar com ela, eu vou te bater, que você está pegando as manchas dela. Então, ela não teve nem o carinho de procurar saber o que era. E as crianças da minha escola, principalmente, eram muito habituadas com bullying. Então, chegou um momento que eu entrava dentro da sala, as pessoas que estavam na minha fileira, todo mundo saía para ir para o outro lado da sala. Meu Aí, Deus, quem que começou a reprimir esse tipo de comportamento era a professora. E foi tão grave assim que era peladeira de cachorro, vaca manchada, 101 dálmatas, era Michael Jackson. E um dia eu virei para uma moça que era uma repetente, ela tinha 2 anos, ela era 2 anos mais velha do que eu. Virei para ela e falei, olha, isso me machuca, isso me fere muito, não fala assim comigo. Eu vou te pedir, por favor. E isso é uma criança, eu com meus 10 anos, 10 para 11. E ela virou e falou assim, não, tá bom, eu achei que ia parar. Porém, que ela continuou. Aí eu tive que pegar a minha carteira e jogar nela. Acertar nela para parar a agressão, para a mãe dela ser chamada na escola, para tomar uma posição. Só que quando a minha mãe foi na escola e houve essa reunião, a pedagoga, em vez de ter carinho pela minha situação, ela falou, olha, mãe, você tem que dar um jeito na sua filha, vai procurar um tratamento para ela. Você não está vendo que sua filha está manchada? Nossa, que coisa, né? Isso. E minha mãe, aquele dia, chorou muito, porque minha mãe estava mais desesperada do que eu, porque ela quer o melhor para a filha dela. Mas eu tentei suicídio 5 vezes, ainda na adolescência. Natália? O que passava na sua cabeça, assim? O que acontecia? Mulher, eu não conseguia me olhar no espelho. Eu não conseguia ir na rua. Eu não conseguia mais ter comunicação com as outras crianças. Eu não conseguia me achar bonita. E assim, para mim foi muito pesado esse período. E eu lembro que eu estava afundada em depressão. Eu pesava 58. De 58 eu fui para 44 quilos. Em menos de um mês. E eu não pegava peso. E o médico virou para minha mãe e falou, olha, se ela não começar a comer, a gente vai ter que internar. Quando eu vi ali, eu tentei 5 suicídios, tomando remédio. Os 5 foram os remédios? Você tentava não, tomar? Foram diferentes. Eu comecei a me cortar primeiro. Cortava meu braço, sim. Me mutilava. Todo espelho que eu via, eu socava. Quebrava os espelhos. Se eu visse o meu reflexo na porta, eu dava murro na porta e quebrava na minha mão. E eu comecei a me mutilar, cortar o meu braço. Meu Deus. E querendo a morte. Aí depois eu amarrei uma corda no meu pescoço. Minha mãe chegou na hora e conseguiu me tirar. Depois eu peguei os remédios da minha avó de pressão e tomei todos de uma vez. Meu Deus, que perigo. E eu falo que eu sou um milagre de Deus, assim, por tudo que eu já vivenciei. Como que você conseguiu sair disso? Como que foi que você foi ao médico, você foi assistida? Como que deu esse start de você sair de uma depressão, assim, que é muito jovem, né? Eu sempre fui uma menina de muita fé. Eu até me emociono de falar isso. Sempre acreditei muito em anjo da guarda. Minha tataravó sempre falava, você tem um Deus. E eu lembro que quando eu cheguei lá no fundo do poço, Deus enviou pessoas. Ele enviou uma vez uma mulher que nesse dia eu falei, não, de hoje não passa. Eu estava com isso no meu coração. Essa mulher passou na rua, me olhou. Eu estava indo para pegar meu irmão e levar para passear. E ela voltou e falou assim, você me dá um copo de água? Eu falei, claro. Essa mulher pegou e falou assim, olha, eu queria te dizer uma coisa. Você é a menina dos olhos de Deus e Jesus não te esqueceu. Ai, gente, que emoção, né? Aquilo para mim foi muito forte. E eu falei, obrigada. E eu assustei, porque eu falei, poxa, a pessoa nem me conhece, não sabe nem o que eu estou passando. E eu estou aqui com um atrito no meu coração e a pessoa fala isso. Eu fui criada dentro do Evangelho, mas devido a situações familiares, em alguns momentos eu me afastava. E nesse dia que essa moça passou, eu falei, Deus, se o Senhor me ama mesmo, me transforma, muda a minha vida. E eu fiz essa oração. Minha mãe me mudou de escola e eu comecei a fazer teatro. No teatro era o único lugar do mundo em que eu me sentia a Natália. Só que teve um dia que eu estava na sala médica, tinha vários médicos estudantes, veio um médico de São Paulo para poder me atender. E o médico estava fazendo biópsia. Já era a minha 15ª biópsia no mesmo lugar. E eu falei assim, gente, eu estou me sentindo mal. Chama minha mãe, por favor, me deixa sozinha. Aí eles foram correndo chamar minha mãe. Eu fingi que estava, para desmaiar.
Fiquei fingindo assim Já que ia tava cair. atuando ali já, Natália? Já. Menina, desde pequena, para não apanhar, então. E aí, eu peguei, minha mãe entrou, eu falei, mãe, eu não quero mais passar por isso, eu não aguento mais. Eu tô cansada. Eu tô muito cansada. Toda semana eu tenho que vir aqui 2 vezes, tenho que tirar pedaços da minha pele, vários médicos, eu tô me sentindo um bicho, um animal. Eu não quero, eu quero ir embora. Por favor, me leve embora. A minha mãe virou para mim e falou assim, olha, eu até te levo embora, mas com uma condição. A partir de hoje, a gente não vai fazer mais os tratamentos, então, e você vai começar a se aceitar. Vai começar a ir para a rua com roupa mostrando o colo, vai parar de passar maquiagem até no pé, que eu passava no pé, na mão, no corpo inteiro. E aí? Aí você cumpriu? Você cumpriu? Cumpri. Foi devagarinho, mas eu fui cumprindo. Aí primeiro eu mostrei o pé, que eu não mostrava meu pé. Eu só andava ou de tênis, e quando era sapatilha eu colocava meia. Aquela meia que vem até aqui no alto. E comecei pelo pé. Comecei usando chinelo. Parando de usar maquiagem no pé quando eu colocava chinelo. E um pouquinho pelo colo. Aí eu comecei a me olhar no espelho e fazer um exercício que a terapeuta me indicou. Que era olhar para mim e falar, eu sou a princesa de Jesus, eu sou amada, eu sou linda. Todo dia eu me olhava e falava, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. Até que um dia eu me olhei e falei, rapaz, eu tô linda mesmo. Ai, que legal, que legal. E é linda mesmo, né, gente? Olha que rosto lindo. E aí que você começou a fazer sucesso, porque eu acho que quando a gente tem essa autoestima, a gente transcende isso, né? As pessoas começam, porque acho que quando a questão do bullying, acho que quanto mais você se prende a isso, mais a pessoa sabe que te magoou, ela vai te atacar. No momento que ela te ataca e você tá feliz, não pega mais, não é? Eu comecei a brincar com a situação. Aí quando me chamava de Michael Jackson, eu aprendi o passinho só para fazer para as pessoas ficarem sem graça. Aí quando falava, peladeira de cachorro, eu fazia au au. Aí o pessoal falava, opa, ela levou numa boa, assim. Aí, quando falava vaca pintada, aí eu falava com orgulho. Sou mesmo. Manchada? Sou, gente. Eu sou, tá vendo aqui? Vai ter que aceitar, eu sou desse jeito. E acabou. E assim, namorado, como que foi o processo? Porque tá, tudo bem, você era menina, tudo, mas depois vai crescendo, você é bonita. E aí, como que foi o processo, assim, de começar a namorar, né, porque você é adolescente, que às vezes, né, enfim... Pela minha mãe ser muito ausente e eu ter perdido meu pai muito cedo, eu sofria muito com a carência afetiva. Eu acho que é um traço que, infelizmente, você carrega para o resto da sua vida e você tem que se cuidar. Dia após dia. Todo dia você levanta, você tem que tomar aquele cuidado com você, porque a qualquer momento ele pode te pegar de novo. Porém, o que eu mais ouvia na minha infância, principalmente quando começou o vitiligo, nesse processo de autoaceitação, era que eu nunca ia ser amada, que eu nunca ia conseguir um namorado, que eu nunca ia casar, e que se eu não morresse igual meu pai, eu seria mãe com 14 anos e ficaria num prostíbulo. Meu Deus do céu, mas que coisa, hein? Tem que ter raiva pra falar, tem que ter repreendido isso, né? Mas eu repreendi. Você repreendeu, né? Isso, pelo amor de Deus, né? E isso eu ouvia com 10, 11 anos. Não era mais velha, eu era uma criança ainda. Como que foi pra você a sua reação? Porque na frente de todo mundo, ele foi muito delicado, né? Vamos falar a verdade? Não posso falar, né, a palavra que eu queria, mas sim, ele foi muito indelicado. O intuito é falar outra coisa, mas... assim, eu sofri muito, eu chorei horrores, fiquei 1 semana sem ir na aula, fingi que estava doente para não ter que ir. E depois eu superei, assim, sabe? Levantei, ergui a cabeça e coloquei na minha cabeça que eu queria mudar de vida, queria mudar a história da minha família e estava tudo bem. E aí, assim, acabou que na escola que eu estudava, eu nunca tive nenhum namorico na escola. E eu comecei a me interessar por homens mais velhos. Acho que principalmente por causa dessa menino. Ausência paterna, né? Não só a ausência, mas até por causa desse menino, sabe? Meio babaca. Aí eu fiquei meio assim, falei, ai meu Deus. Porque você casou muito jovem, né? Com 15 para 16, Sim, não foi? Como que foi isso? Olha, foi uma loucura. Ele era mais velho? Ele era muito pouquinho, ele foi o primeiro homem mais novinho que eu peguei, assim. E foi assim, de repente? Como que foi? Na verdade, por ter crescido na igreja... a igreja tem aquela questão de sair de casa só quando estiver casado. A igreja também prega muito sobre a questão do sexo fora do casamento. Então, eu queria fazer tudo bonitinho. Esse rapaz, a gente fez corte, a gente não se beijou até o casamento, a gente não teve práticas sexuais até o dia, né, do sim.
E foi tudo bem bonitinho, feito perante a lei, perante os homens. Foi bem legal, eu era realmente apaixonada com ele, amava. Porém que algumas coisas foi mudando, porque a gente, mulher, a gente amadurece um pouco mais cedo. E aí eu comecei a falar com ele de alguns sonhos que eu tive, porque eu sempre fui muito sonhadora. E as pessoas até riam de mim quando eu era novinha, porque eu sempre fui muito sonhadora. E ele falava, não, assim tá bom. E uma coisa que eu coloquei no meu coração é que eu nunca queria ser desrespeitada como a minha mãe foi. Você nunca queria esse cordão aí. Exato. Sim. Eu falei, eu não quero nunca viver um relacionamento abusivo como minha mãe viveu. Um homem nunca vai levantar a mão pra mim. E ele levantou? E aí, nesse dia, ele fez assim pra me dar um soco. Na frente da sua mãe? Na casa da minha mãe. Minha mãe tava no andar de baixo e a gente em cima. E aí eu falei, olha, se você for homem, você vai continuar o que você começou. Se você for homem. Se você não for também, tá tudo certo. Aí ele teve noção do que ele estava fazendo, abaixou a mão, desceu a escada xingando, xingou na rua, me expôs para as pessoas. Eu detesto exposição. Eu acho que um casal resolve as coisas dentro de casa. E aí, nesse período, eu peguei e falei, cara, não é para mim. Aí eu peguei, já cheguei em casa e falei com ele, olha, a partir de hoje a gente não tá mais casado. A gente não tem mais relacionamento. Eu consegui um emprego de vendedora em outra cidade de Minas. Fui para essa outra cidade, fiquei trabalhando lá 2 meses até voltar, pegar as minhas roupas, a minha máquina de lavar e o meu micro-ondas. Saí com uma mão na frente e outra atrás. Mas eu saí e fui tentar recuperar minha dignidade. E depois que eu separei, eu passei por um relacionamento abusivo em que eu sofri feminicídio. Nossa, então, Natália. foi bem abusivo. Eu fiquei com um rapaz 1 mês. Em 1 mês, ele do nada deu um surto, me enforcou até eu desmaiar. E foi por Deus que eu tô aqui hoje. Menina, ele te deu um mata-leão, simplesmente, do nada. Do nada? Do nada. Mas por ciúme? Que quer dizer, não tem justificativa. Não tem Do justificativa. nada ele chegou por trás de você e te deu um E me mata-leão? enforcou. Aí ele falou, agora eu te mato. Que coisa. É uma psicopata. E Você convivia com um psicopata, meu Deus. Aí Deus foi tão bom pra mim que eu caí no chão, desmaiei. Acordei meia turva, mas consegui olhar o meu celular debaixo da cama todo quebrado, porém que estava aberto na tela de um grupo de modelos de BH. E eu mandei, gente, por favor, me ajuda, socorro. Ele vai me matar. E mandei a localização. Foi o tempo dele chegar no quarto de novo. E ele começou a te agredir de novo? Não. Aí eu comecei a orar. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Ele falou, não, agora eu te mato. E vinha assim no meu pescoço. E aí a polícia, parece que as meninas ligaram tantas vezes para a delegacia que a polícia chegou muito rápido. Quando a polícia chegou, ele estava me arrastando para a escada para poder me colocar dentro do carro. Deus. E aí ele fingiu que não estava fazendo nada. A polícia, não, a gente viu, foi pego em flagrante. E aí dentro do carro dele tinha um facão atrás do banco. Meu Deus, ele ia te talhar inteira. E ele confessou? Ele falou? Foi preso em flagrante, então não tinha o que falar. Mas ele ficou preso ou não? Ficou Soltou? preso durante 4 dias. Eu fiz o registro, pedi a medida protetiva, porém que foi solto. Que absurdo, né? Aí, assim, foi bem delicado. Eu fiquei com um pouco de medo, de receio. Saí de Minas, falei que eu queria ir para outro estado, tentar a vida em outro lugar. Comecei a olhar no Facebook algumas vagas de job e comecei a fazer plateia. E aí eu falei, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me falar? E nesse momento eu dei um start, assim, fiquei 2 semanas na cama, chorando, triste. Falei, nossa, tudo aquilo que eu tentei, que eu coloquei expectativa, não deu certo. Aí Deus colocou no meu coração, você tem que perdoar a sua mãe. Olha, nossa, até arrepiei agora. Sério? Deus colocou isso muito forte no meu coração. Enquanto você tinha muita mágoa da sua mãe? Tinha um pouco. É porque a gente sempre quer terceirizar as nossas dores e as nossas responsabilidades. A gente nunca quer assumir a nossa parcela de culpa. Aí você queria só culpá-la e você era certa e ela era errada. Mas a gente nunca quer ver os nossos erros, os nossos fracassos e nem entender o outro. E aí você chegou a pedir perdão a ela? E aí eu comecei a orar. Fiquei 3 meses fazendo um propósito. E busquei um direcionamento. E surgiu uma oportunidade em que eu falei, mãe, eu queria te falar uma coisa. Você é minha mãe. A Bíblia fala que um dos primeiros mandamentos, além de amar a Deus, é honrar o pai e a mãe. Então, para minha vida ir bem, eu preciso te honrar. Eu quero te pedir perdão. E foi assim. E isso foi um desatar na minha vida. Muita coisa começou a andar a partir dali. Meu ano foi tão abençoado que um sonho que estava morto desde 2015 voltou à tona. O BBB? Não só o BBB, porque o BBB foi em 2018 a minha primeira inscrição, para a edição 19.
Mas foi, na verdade, o sonho de ser designer de unha. E aí, quando você soube que você ia entrar no BBB, como que foi? Mulher, eu nem soube. Como A não gente só descobre na hora, né? Como que foi? Porque você fez a inscrição de novo, tudo? Eu fiz tudo, passei por todas as etapas da mesma forma que eu tinha passado antes. Deu tudo certo como deu antes, só que eu fiquei com muito receio. E começou a vir profetas falando, olha, Deus vai abrir a porta para você em tal estado. Eu te vejo com malas viajando para o estado do Rio de Janeiro. Olha só. Aí começou as pessoas me pararem na rua e falar isso comigo. Uma mulher, uma vez, dentro do mercado, ela me cutucou e falou assim, moça, eu vejo você num avião. Você vai para o estado do Rio de Janeiro. Eu achei que era alguma coisa de dançarina, que eu ainda tentava. Tentei entrar no balé da Anitta, tentei entrar no balé da Ludmilla, tentei entrar em tudo quanto é balé da vida. E tentava passar em tudo quanto é seleção. E aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Será que é o balé? Fiquei naquela expectativa. Aí quando pensa que não, marcaram uma entrevista dentro da minha casa. E lá começaram a fazer várias perguntas. Eu falei, vai ser igual às outras, tá tudo certo. Vai só fazer as perguntas e acabou. Aí, no final das perguntas, a moça falou, então, parabéns, você tá no BBB. E assim, você entra, fica lá um período. Qual que é a sua reação quando você sai? As pessoas, o que elas falam pra você? O que te impactou, assim, na sua saída? Que você tá lá, todo mundo te vê, o Brasil inteiro te vendo, te conhecendo. Ninguém te conhecia, de repente, o Brasil todo, né, passa a te conhecer. Aí você sai. Olha, eu saí de lá devastada. Foi a forma que eu saí de lá. Foi o melhor momento, eu não aguentava mais. Acho que se eu não saísse naquele paredão, eu ia apertar o botão. Sério? Sério, eu começou não, a ficar... não tava aguentando. Porque assim, mulher, lá acaba que as pessoas fazem tudo pelo jogo. E tá tudo bem, mas essa não é a forma que eu levo a minha vida. A minha vida é sempre com princípios e eu sou muito correta nas minhas coisas. Então, quando eu vejo isso, eu fico meio assim, eu fico um pouco mal. E eu já estava muito mal por causa do complexo de rejeição e inferioridade que eu tenho desde a minha infância. Eu já entrei na casa assim me sentindo um pouco, sabe, meio inferior, porque todo mundo fez parceria com marca para levar para casa, fez tudo. Eu não, gente, eu levei 10 calcinhas para dentro da casa e fiquei 3 meses. Então, assim, foi muito difícil para mim. E aquele complexo de inferioridade, de rejeição. Meu cabelo era o mais curto da casa, então eu, uma mulher preta, na transição, com o cabelo mais curtinho. Eu estava muito mal. E várias outras situações que aconteceu que a gente não precisa citar, porque o Brasil viu. Então, assim, foi muito difícil para mim. E eu saí de lá devastada. E quando eu passei por aquela porta, eu senti um alívio. Sabe quando você fala, graças a Deus, acabou. Aí eu saí, senti um alívio. Aí quando eu vi o Tadeu, ele sempre me emociona muito, ele é maravilhoso. Aquilo me acalmou de uma forma. Quando eu recebi o convite da Beija-Flor, eu me emocionei muito. Porque para mim foi uma forma de Deus me honrar, que era um sonho meu desde criança. Um sonho da minha bisavó. Então, assim, foi muito lindo. Porém, que quando eu cheguei no hotel e comecei a ver as pessoas me apoiando e tudo, eu fiquei muito feliz. Mas capricorniano, gente, tem um mal. Ele nunca vai olhar as coisas boas, ele quer ver primeiro as ruins. E aí você começou a olhar as coisas ruins? Aí eu comecei a focar nas ruins. Aí eu me acabei mais. Nossa, porque... e o que você lia, assim, de ruim? Olha, que te pra mim abalava? o mais pesado foi o vídeo que foi vazado e que até hoje a justiça não tomou nenhuma posição. Então, eu fiquei, assim, extasiada naquele momento. Eu falei, eu vou fingir que nada tá acontecendo, mas por dentro eu tava um caco. Eu imagino. Aí eu saí um pouco chateada também da casa, mas aí eu consegui reverter, aí consegui focar nas coisas. Minha mãe, olha, filha, calma, respira, vem cá, vamos pensar nas coisas boas. Aí eu comecei a ver um tanto de vídeo de criança. Mulher, mas o tanto que eu chorei, eu só sabia chorar, porque as crianças... Eu não queria que a Bad Nath saísse, as crianças na frente da TV chorando. Aí teve criança que me mandou vídeo falando assim, Bad Nath, você já é grande, você vai ser muito maior aqui fora, vem pra cá. Olha, que legal, que delícia, né? Olha, tem pessoas especiais que fizeram questão de mandar mensagem pra você. Vamos ver quem mandou? Olha aqui. Eu e a Nath, a gente trabalhava juntas lá no centro de Belo Horizonte. E quando eu conheci Nath, eu achei ela uma pessoa incrível e maravilhosa. Porque com toda a beleza dela existia a humildade. Existia a humildade e a força de vontade no trabalho. Era o que eu mais admirava nela. Então, Nath, você é maravilhosa. Você está onde você deveria estar.
Você merece estar aonde você está. Eu te admiro muito, te acompanho sempre. Você é maravilhosa. Sempre estamos aqui na torcida por você, aonde você esteja. E mesmo que estejamos à distância, estamos bem pertinho, muito pertinho mesmo. Um grande abraço, um abraço muito, muito, muito apertado. Bom, tô mandando esse vídeo já que vocês estão falando aí sobre uma mulher de força, de coragem, com a história super potente. Não tem outra pessoa a não ser você. E queria dizer que eu te admiro muito, que eu admiro a sua fé, te acompanho agora mais pela internet do que pessoalmente, mas tô aqui na torcida por você sempre. Te amo, amiga, saudades. Surpresa! Oi, amor. Passando aqui pra dizer que te admiro muito pela mulher que você é, pela mulher que você vem se tornando, por tudo que você faz pela gente, pelos seus, e já estou com saudades, tá bom? Beijo, minha carrapatinha. Ei, linda, titia tá passando aqui para dizer o quanto você é especial, para você nunca deixar de acreditar em você, nos seus sonhos, nos seus projetos, e dizer que nós estaremos sempre do seu lado, que Deus nunca vai te abandonar e que você merece toda a felicidade do mundo. Nós te amamos. A gente sente muito orgulho da menina guerreira que você é. Nós estamos em todas as batalhas que você estiver, pode ter certeza, estamos contigo e que você é uma vencedora. Deus continue te abençoando na sua caminhada. Nós estamos aqui para dizer que te amamos muito, tá? Que nós estamos aqui com você pelo que você precisar, tá? Pode contar conosco, você não está sozinho na sua caminhada. Valentina está chegando também para pegar mais nossas vidas e nós te amamos. Fica bem, tá? Tudo tem um propósito e nós estamos junto com você. Beijo. Que linda homenagem, Natália, você merece. Que emoção, né? Vocês não podem fazer isso comigo não, gente. As pessoas que te amam e as pessoas que você ama. Não pode fazer isso comigo, eu sou muito emotiva, eu choro, tá? Que linda, linda, até chorando, né, Muito gente? obrigada a cada pessoa que tirou um momentinho pra poder mandar essa mensagem. Vou matar vocês. Muito obrigada, Bom, viu? imagina, você merece. Lindona, vou pedir pra você continuar aqui com a gente, porque hoje é um dia muito especial, a gente vai falar da força da mulher e toda a sua pluralidade. Eu vou chamar aqui, cadê a maravilhosa Adélio Soares, advogada, Tatiane Pedroso, Juliana Góes, Renata Rado, mulheres empreendedoras maravilhosas. Sejam muito bem-vindas, por favor. Só gente bonita aqui, é isso? Tudo bem, sua linda? Tudo bem, e você? Oi, Nath. Tudo bem? Gente, desculpa, Deixa eu dar beijo aqui em vocês. Só mulherada bonita aqui, hein? Você viu, Natália? Pra sentar aqui com a gente. E aí, meninas? Programa, Dia das Mulheres foi ontem, né? Então hoje a gente tirou o dia, já como uma quinta-feira aqui hoje, a gente falou, não, ontem passou, mas hoje eu vou, né, parar aqui para falar da força dessa mulherada aqui, que dentro, né, de cada profissão aqui, mulheres guerreiras, determinadas. E aí, como que vocês sentem? Como você, Adélia? Você é uma mulher advogada, empoderada, mãe, esposa, sempre ali na luta. Você acha que as coisas estão mudando? Você que é advogada, que sempre está ali, né, sabendo das leis e sempre está por dentro de tudo. Então, Dani, estão mudando, sim, vem uma constante evolução, mas ainda sentimos que falta muito. Falta muito. Cada questionamento que eu vejo em relação à mulher, eu fico questionando, falo, peraí, mas isso não era nem para estar no século atual, tá discutindo certas coisas. Ah, mas a roupa que ela estava usando, ah, mas ela pediu tal situação, alguns julgamentos que parece que estão incutidos nas pessoas. E as pessoas falam assim, nossa, mas como que a mãe permitiu? Ninguém nunca fala como que o pai permitiu. Pensando que a responsabilidade seria dos dois em relação a uma criança. Mas sempre quando acontece qualquer problema com uma criança, sempre falam assim, onde estava a mãe dessa criança? Então, nesses mínimos, nessas falas, em alguns julgamentos, em algumas postagens, eu sempre olho e falo, gente, ainda não mudou. Precisa muito, precisa mudar a consciência. É verdade. Nossa, falou tudo. A gente vai debater isso. Tatiana, tudo bem, lindona? Você, piloto de um Boeing, mulher, olha, tem para segurar um Boeing, tem que
né? O povo até fala, pequenininha assim ou não, mas o banco regula, é tudo hidráulico. Porque às vezes as pessoas, ficam, gente, é uma mulher que pilota, como que é? Assim, você acha que tem, assim, na sua profissão, assim, de quando você tá ali, ver que você que vai pilotar o Boeing, a pessoa fica meio insegura, você acha que tem esse tabu ainda? É porque tinha até a mulher, não tinha aquela coisa, mulher no volante, perigo constante. Tinha até essa frase, né? Ridícula, mas enfim, mas tem, né? Então, no início da carreira, que nós começamos lá na aviação geral, aviãozinho pequenininho, na executiva, né, que são os voos, os aviões particulares, passei por muito preconceito, sim, mas hoje no Boeing, pilotando por uma companhia aérea, as pessoas me olham mais com admiração. Nossa, mulher! Eles olham tipo assim, que é possível ser mulher e piloto e mãe e tudo isso? Olham com mais admiração, mas ainda tem aquelas piadinhas, mas a gente já vai criando casca, vai aprendendo a lidar com a situação e tem que deixar passar. E, Juliana, você também já ouviu muita coisa já, assim? A gente ouve, né? E eu acho que como a Tati, a gente aprende a criar filtros. Porque hoje, enquanto mulher, mãe, palestrante, escritora, eu estou em diversos ambientes e muitas vezes são ambientes masculinos. Mas de que forma que a gente está abrindo esse espaço, não só para nós, eu penso na minha filha, de que forma que eu me colocando em alguns lugares faço com que outras meninas e outras mulheres se vejam lá também. Porque tem aquela frase que diz que se você não se vê em algum lugar, né, você acha que não é para você. Então, acho que o nosso papel é ir tateando esses territórios e tateando no escuro para abrir espaço não só por nós e pelas nossas carreiras, mas pelas mulheres que vão vir ainda, pelas meninas de hoje. Ai, que ótimo, viu? Vamos falar disso. Tem muito assunto pra gente falar aqui hoje no Sensacional. Renata, você tá com um projeto aqui na Rede TV. Conta pra gente. Exatamente. Então, o projeto se chama Casa das Empreendedoras. É um projeto que nós levamos mulheres empreendedoras, né? Estava escutando a Natália contar da história dela. A gente quer escutar histórias dessas mulheres para poder inspirar outras mulheres a empreender, a sair da caixinha, a quebrar as crenças limitantes, a poder se autoconhecer e também ter o seu próprio business, né, dentro de diversas áreas e ter mais conhecimento, né? A mulher é uma mulher muito brasileira, muito empreendedora, né? Então a gente passa por situações socioeconômicas que muitas vezes nós somos obrigadas a empreender. Então, o projeto é sobre isso, é sobre contar a história de mulheres empreendedoras, inspirar outras mulheres e darmos as mãos umas para as outras, porque a partir do momento que a gente conta a história, a gente está falando de dificuldades que outras mulheres também possam ter e a gente dá o suporte, né, uma para a outra, que é o propósito da Casa das Empreendedoras. Que demais, viu? Parabéns. Muito legal. Eu vou convidar vocês aqui para a gente assistir uma matéria de uma história de uma mulher que ela queria ser muito mãe, porque é uma maternidade diferente. Então a gente vai mostrar aí, daqui a pouquinho a gente vai debater esse sonho, né, da maternidade. Roda aí. O programa Sensacional veio até a cidade de Pedro do Rio, na região serrana do Rio de Janeiro, para contar a história da Ana Silvia, que precisou enfrentar muitos preconceitos e apostou na inseminação artificial para exercer o seu desejo de ser mãe. Hoje ela é mãe do José, que está prestes a completar 2 anos de idade. E conta pra gente, sempre foi seu sonho ser mãe? Sempre foi meu sonho ser mãe. Desde criança, né? Desde a adolescência, sempre quis ter filho. E foi passando os anos e tudo. Em 2019, eu comecei essa busca. Você tinha o sonho de engravidar desde novinha, mas foi tudo diferente do que você tinha planejado, né? Você chegou a imaginar que você ia ter uma gravidez moderna desse jeito, realizar o sonho dessa forma tão diferente? Não, nunca pensei que fosse ser dessa forma tão diferente, tão inusitada para onde eu moro. Eu fui enfrentando todo mundo e falando, não, é o meu sonho, é a minha vontade, não sei como que eu vou conseguir, se vai dar certo, eu só tenho dinheiro para fazer uma tentativa, eu não sei se vai dar certo ou não, eu sei que é difícil conseguir na primeira tentativa e eu consegui, graças a Deus.
Não sei como que eu vou sustentar, não sei como que eu vou manter, mas é o que eu quero, é o que eu vou, e eu vou enfrentar todos os obstáculos. Foi fácil para sua família aceitar a sua decisão de primeira, assim, quando você revelou sua vontade, seu sonho? Quando eu falei com a minha mãe, a primeira reação dela foi ficar assustada, que como que eu ia sustentar, como que ia criar uma criança sem pai. Aí eu falei, mas pai às vezes para dar pensão, vale a pena, né? Mas aí no dia que eu fui fazer a inseminação, a transferência, né? Eu cheguei em casa, tinha bola para tudo quanto era lado, rosa e azul, e dando bem-vindo pro neném. A inseminação artificial, ela foi sempre a sua primeira opção ou você pensou em conceber por meios tradicionais, de repente com um amigo, de repente até um desconhecido, né? Numa aventura aí casual, passou pela sua cabeça? Não passou pela minha cabeça, porque, vamos supor, com um amigo eu ia ter aquela pessoa que eu ia ter que dividir o meu filho. E às vezes não ia ser legal, porque não é um relacionamento, então às vezes não ia ser legal. Então eu falei, já que eu quero, então vou ser solo, vai ser só meu. Lógico que hoje eu posso encontrar alguém que queira somar, que queira estar junto comigo, com o José. Mas, a princípio, não. Era só eu e o José. Vi que você declarou que não era teu sonho ser mãe solo a princípio, né? Na verdade, como eu moro num lugar pequeno, quando eu fui fazer a certidão de nascimento do José, o cartório não queria fazer. Porque ela queria que tivesse... Eu estava com toda a documentação da clínica, falando, né, que eu tinha feito a fertilização. Ela queria o nome de um pai. Eu falei, não tem, tá aqui a documentação da clínica, tá aqui, eu fiz fertilização, tá tudo aqui. Não, mas não pode, então a gente tem que abrir um processo, não sei o quê, ou então a clínica tem que mandar uma declaração registrada para fazer. Eu falei, então tá. Então eu levei um tempo para fazer o registro do José por causa disso. Foi o maior preconceito que eu passei, assim. Você tem medo que seu filho sofra algum tipo de preconceito por você ser mãe solo? Tenho, porque eu acho que, na verdade, as crianças não são tão preconceituosas. O problema são os adultos, né? Então, às vezes, aquele adulto que é muito preconceituoso fica instigando o filho, o quê? A rejeitar o meu filho por ele não ter um pai, por ele não ter o nome de um pai. O pai, às vezes, faz e não cria, acha que é só dar pensão. Então, né? Por que esse preconceito todo? Chegou a se arrepender em algum momento? Não, nunca. É a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Pode dizer, então, valeu a pena? Valeu muito a pena mesmo. Adélia, me ajuda. Assim, ela fez uma produção independente. Assim, ela não tem, a criança não tem pai. Como que fica essa coisa do registro? Fica o cartório pode? Hoje, a como que é essa questão? Brasileira já permite a mãe registrar a criança. Ela tem toda a documentação que ela recebe da clínica, né, desse ato de ter gerado essa criança de uma fertilização, por meio dessa fertilização. Com essa documentação, já é hábil para ela fazer o registro no cartório. Então, ela não depende de processo judicial, de nenhum outro trâmite. Isso é feito diretamente no cartório. E não tem problema algum não ter a informação do pai, do genitor. E eu queria perguntar para todo mundo aqui, vocês já sentiram pressionada aquela questão de você vai ser mãe, não vai ser? E aí? E se tem um filho, quando vai ter o segundo? Porque tem essa cobrança, né? Assim, ou assim, tá namorando, quando vai casar? Ai, casou. Ai, quando que é o filho? E que não sei o quê. Vocês já sentiram pressionada? Tatiana, você já sentiu? Não, eu nunca senti pressionada. A minha mãe sempre me mostrou assim que tudo tem a hora certa para acontecer. Então, eu junto com meu marido, nós planejamos a nossa vida, planejamos no horário, o melhor momento para ter nossos filhos. E pressão não senti, nem da sociedade, nem da família, não. E você? Você?
Bom, como eu tenho uma trajetória desde 2009 na internet, tem mulheres comigo que acompanharam a minha vida inteira, desde antes de eu casar. Então, tem uma expectativa, mas eu sinto que é uma expectativa não na base da pressão, mas do carinho. E aí, quando vocês vão casar? Casou. E aí, quando vai ter filho? Bem do jeitinho que você falou, Dani. Mas eu consigo lidar muito bem com isso porque é algo esperado. É um público que está há 10 anos comigo, mais de 10 anos, que quer saber o próximo passo. Agora que eu já tenho 2 filhos... E aí, quando vem o terceiro, eu falo, gente... E vai ter o terceiro, Ju? Fechamos a fábrica, estamos bem assim, porque, olha, a maternidade é fazer faculdade, mestrado, pós-doutorado, tudo junto e mais um pouco, né? Verdade. E você, Renata? Você tem filho também, né? Eu tenho 2 filhos, o Mateu e o Luca. E a diferença dos meus filhos também é de 1 ano e meio. Mas, e 2 meninos, mas nós optamos por ter filhos muito perto uns dos outros, até porque eu tive... Minha irmã, a gente tem um ano de diferença e nós somos super amigas. E então isso me fez também com que eu tivesse 2 filhos. Mas eu fui mãe tarde. Eu fui mãe com 35 anos. Mas 35 é muito jovem. Não, sim, mas a sociedade não é. As pessoas acham que você, quando você já está, sei lá, quando você já está 30... Cláudia Raia acabou de parir agora. Sim, um bebezinho gostoso. Uma notícia. Eu concordo, É a expectativa mas social. existe essa, né? Essa crença, né, de que ser mãe depois dos 35 é tarde, assim. Mas ainda bem que estamos acabando com isso, né? E o pior é quando a mulher fala que ela não quer ter filho. Eu tenho uma amiga que ela falou que ela não tem vontade de ser mãe. E as pessoas acham um absurdo uma mulher falar que não tem vontade de ser mãe. Que coisa, né? Eu entendo que é até um desrespeito. Sabe aquela questão de você querer decidir pelo outro? E seria muito bacana que todo mundo respeitasse. Olha, não quer ter filho, ou quer ter depois dos 45, quer ter antes dos 15. Enfim, a mulher realmente poder decidir, né? E você, Natália, você pensa em ser mãe? Porque o pessoal... Você é muito jovem, você tem 23, né? Isso, eu tenho 23 anos. Eu lembro que você falou que jogava praga em você, que você ia ser mãe com os 14. O povo já mordeu a língua, já passou, né? Mas sim, eu tenho vontade de ser mãe. Na verdade, é um sonho desde criança. Eu acho que pela minha estrutura familiar também. Mas eu nunca tive essa pressão dentro de casa. Minha mãe sempre falou, estuda, trabalha, conquista suas coisas para depois você querer ser mãe. Porque é muito difícil, a realidade é diferente. Hoje a gente tem uma romantização da maternidade que não é real, que foge um pouco do real. É cansativo, é difícil, exige muito da mulher. Eu falo que é uma coisa muito pesada até. Tem mulher que sente mais dores do que a outra, sofre na hora da amamentação. Amamentação não é punk, exatamente. Né? Eu quero seguir a minha amiga ali, eu quero ir lá na base dos 30. Meu sonho é ter filho entre 28 a 32 anos. Essa é a minha meta. Tem uma pergunta da plateia. Daiane, qual que é essa pergunta, lindona? Dani, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu quero muito ser mãe, mas eu tenho medo que isso atrapalhe a minha carreira. Quais são os meus direitos quando eu estiver grávida no trabalho? Quais são os direitos da maternidade? Licença, essa coisa toda. Acho interessante já começar colocando que no momento da contratação, existe a proibição do exame para detecção de gravidez. Então, isso é interessante colocar que muitas vezes, quando a pessoa vai buscar o emprego, já existe aquele risco, olha, vai fazer o exame para saber se está grávida ou não. Na verdade, não pode, existe essa proibição. Fora isso, uma vez contratada, não pode existir qualquer tipo de discriminação. Inclusive, durante o período de gestação, caso precise de uma readequação do local de trabalho, ali da função, porque a pessoa não pode, de repente, carregar mais peso, ou então ali naquele local tem algum cheiro, algo que possa prejudicar a gestação, ela pode ser transferida de setor, de atividade de função dentro da empresa. É um direito da trabalhadora. Depois do nascimento da criança, ela tem o direito do afastamento, né, da licença maternidade remunerada, que vai garantir justamente esse período para ela ficar em casa com a criança. Passando esse período, quando ela retorna ao trabalho, ela tem o direito das pausas para a amamentação. Então, além do direito ao auxílio creche, que aí surge para ela, salário família, que são todos os direitos sociais. Ótimo. Vocês tiveram algum problema, assim, de, né, sei lá, algum medo de engravidar? Meu Deus, aí eu vou ter que afastar do trabalho, né? Porque gera alguma insegurança, assim, né? Até questão porque você vai mudar a sua vida, né? Por você, tudo é você. De repente, você tem que mudar tudo, a sua rotina, enfim. Vocês passaram por isso?
Como que foi? Então, para mim foi super diferente. Na aviação funciona, tem essas características também, mas a partir do momento que a gente descobre a gravidez, sendo ou piloto de avião ou a comissária, nós somos afastados do trabalho. Nós ficamos a gestação toda em casa, afastado pelo INSS, como se fosse uma doença, né? Porque aqui no Brasil a grávida não pode trabalhar dentro do avião. Depois as companhias aéreas têm benefícios. A empresa que eu trabalho tem um benefício da escala mãe. Até o filho completar 5 anos de idade, é praticamente só bate e volta ou no máximo 48 horas fora da base. Então, esse medo aí, quando eu gravidei da Luna, a Luna hoje tem 7 anos e o Eric 5. Ambos do espectro autista. Então, o meu desafio, a loucura, é maior ainda. Quando eu engravidei, eu fiquei morrendo de medo. Gente, eu vou estar voando, vou estar pernoitando, vou perder engatinhar, vou perder falar a primeira palavra. Mas eu percebi que, na minha profissão, nós somos muito beneficiadas porque, como a gente trabalha cada dia num horário diferente, eu pego todas as fases. Um dia eu pego acordando, outro dia eu consigo levar na escola, outro dia eu busco na escola, mas eu fiquei ansiosa e um pouco temerosa. E você teve, Ju? Bom, no meu caso, é interessante pensar que eu trabalhando, né, de forma autônoma, com os meus projetos, com a internet, os filhos estavam ali o tempo todo. Isso também é um desafio, porque muitas vezes você, enquanto mãe, e as mães sempre vão ter desafios, né? Estou reconhecendo aqui o meu lugar de fala apenas. Eu em casa com os filhos ali, então o meu foco, a minha produtividade, o meu rendimento no trabalho mudaram totalmente. E o meu segundo filho veio, ele acordava 8 vezes na madrugada. E eu não tive, né, a pausa, a licença maternidade, empresária, trabalhando. Então os meus desafios foram outros, mas me ensinou demais a entender que eu não preciso dar conta de tudo e eu não vou. A gente tem que acolher o que é o nosso possível, acolher a mãe que a gente pode ser hoje, porque senão a gente sempre vai se cobrar mais, a sociedade a gente cobra sempre mais se sente um culpada, pouco. né? Então, assim, quem sou eu hoje? Como eu posso me reconhecer, me validar? Foi algo que eu tive que aprender, porque eu achava que nunca era o suficiente, porque eu sempre trabalhei muito bem, gravava não sei quantos vídeos por dia, dava as palestras e, de repente, o meu foco, o meu cansaço, tudo mudou. Mas quem sou eu hoje? Como eu posso me acolher e me abraçar? É um constante aprendizado aí, né? Ô, Renata, e você que é empreendedora, que está ali na ativa, trabalhando, como que foi para você esse processo da maternidade? Assim, você teve medo? Eu tive medo, sim, mas é engraçado, né? Elas falando sobre os direitos, né? E nós, como empreendedoras, quais são os nossos direitos de estar em casa e de cuidar do bebê? Quais são os direitos, assim, né? Sociais, né, que o governo, porque às vezes, muitas das vezes, quando você planeja, tudo bem, mas quando você não planeja é uma outra questão. As minhas 2 gravidezes foram gravidezes planejadas e, para mim, a grande questão da maternidade foi a reinvenção. Eu falo que eu me reinventei depois que eu fui mãe. Então, se reinventar depois da maternidade, para mim, foi a grande questão de ser mãe. E sou muito grata, assim, de poder fazer outras coisas, de me permitir. Quantas mulheres também fazem isso, né? Depois da maternidade, não conseguem voltar para o mercado de trabalho. E aí vão fazer outras coisas completamente diferentes do que elas faziam antes. Isso é muito legal. Sim. Tem mais uma pergunta, Vitória? Tem uma pergunta, Vitória? Qual é essa pergunta? Boa noite, Dani. Boa Gostaria noite. de perguntar em que momento vocês se sentiram mulheres empoderadas? Boa pergunta. Vocês sentiram que momentos assim, nossa, eu tô... Né, a Natália, a gente viu que quando a bichinha começou a fazer a unha, ele começou a ganhar dinheiro, comprou a motinha dela, comprou um apartamento na planta. Você sentiu que você estava empoderada, que você estava crescendo, não só profissionalmente, acho que a questão do dinheiro financeiro, mas de sentir dona de si. Acho que essa coisa de você se sentir dona de si é muito bom, autoestima, tudo, não é, Natália? É demais. Na verdade, essa palavra empoderamento, ela tem ganhado mais força hoje em dia, né? Antigamente, minha mãe falava, olha, mulher tem que dar conta. Vai lá e dá conta do recado. E a questão do empoderamento na minha vida, ela teve presente desde muito novinha, vendo a minha mãe. Vendo o reflexo dela, e não só dela, de todas as mulheres da minha família. E vocês, meninas? E você, Ju? Eu tive momentos de confundir o que era o empoderamento. Porque quando eu comecei na internet, eu ensinava maquiagem, fazia os tutoriais, aquela coisa toda. Eu entrei 7 anos depois numa crise existencial que eu pensei, poxa,
que adianta? Eu tô aqui toda bonita, já estava trabalhando, tinha todas as marcas, acesso a tudo, mas quem sou eu nisso tudo? E foi quando eu comecei a mergulhar no autoconhecimento e buscar minhas respostas, fazer terapia. E aí sim, eu acho que eu entendi o que é o real empoderamento, que é você saber quem você é e o seu lugar no mundo. Naquele lugar em que você sabe que não importa que críticas venham, que feedbacks negativos venham, que dúvidas, questionamentos, quando você sabe quem você é, qual é o seu sabe propósito, dos seus né? valores, isso é inabalável, porque você conquistou esse lugar, então você se alicerçou. E eu acho que isso sim é o empoderamento puro, que você não precisa de nada externo, mas está dentro de você. A você força, desenvolveu essa força dentro. E você, Adélio? Você? Olha, eu acredito que o empoderamento... Primeira causa ganha, né? Não, agora você me lembrou de uma outra história, porque eu lembro que eu queria muito colocar silicone nos seios. E eu casei com uma pessoa e ele falou pra mim assim: quando a gente casar, eu te dou o silicone de presente. Aí eu falei, tudo bem. Casamos, 15 dias depois eu já estava lá pesquisando os médicos para ele me dar o silicone. Aí ele virou pra mim e falou: não, pensando bem, não vou mais dar não, porque eu gosto assim, pequenininho, tal, não sei o quê. Eu falei, como? Não, eu gosto assim, vai ficar assim. E vai aí, ficar assim? Aí eu estava no primeiro ano da advocacia, né? Aí trabalhando e tal. E eu lembro que eu ganhei um primeiro processo lá de um cliente, uma ação contra um banco, a minha parte dos honorários. Eu lembro que eu recebi, eu olhei, eu falei, gente, meus peitos. É o meu silicone. E aí eu fui lá, paguei, coloquei, e eu falo que o empoderamento feminino ele acaba se materializando, ao meu ver, com a liberdade financeira. Quando a mulher ela olha e ela fala assim, mas espera aí, eu não preciso de homem nenhum para me dar. Tudo bem, eu quero, sei lá, uma viagem, eu trabalho, eu pago. Eu quero meu silicone, eu trabalho e eu pago. Aí você olha para os lados e fala assim, gente, eu consigo. Para mim, o empoderamento ele se materializa até hoje muito assim. O fato de eu conseguir conquistar as coisas que eu quero por mim mesma. Eu queria saber da Renata, que momento você se sentiu empoderada, assim? Então, Dani, eu vim de família muito simples e eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos uma época, de 5 anos eu morei nos Estados Unidos, e eu sempre quis estudar fora. Esse sempre foi meu sonho. E, para mim, nesse momento que eu consegui, eu comecei, eu cheguei, eu não sabia falar inglês. Então, eu trabalhei por alguns meses em restaurantes de fast food, limpando, mas com o intuito, eu vou aprender o inglês. Ia nas aulas de inglês na igreja, perto de casa, e falei, eu vou fazer o meu mestrado. E para a menina que saiu lá de Belo Horizonte, naquela situação, eu consegui, passei na prova do TOEFL, eu fiz o meu mestrado todo, eu sou formada pela Universidade Americana, em Sport and Recreation Management, que eu trabalhei na indústria do fitness. E logo depois eu comecei a dar aula na Universidade Americana. Então, assim, para mim, esse momento de conquistar algo lá fora da minha cultura, porque tem milhões de empreendedoras, de mulheres fora do nosso país, assim, que tem que se adaptar com uma outra cultura, com uma outra língua, está longe da família. Então, assim, isso para mim foi um empoderamento muito grande, assim, muito tipo assim, eu sei que eu consigo. Gente, quero ouvir da Tatiana agora. Em que momento você se sentiu empoderada? Olha, só de pilotar um bonde já sente, né, assim... Eu acredito foi que quando eu realizei meu sonho, né, de infância, que é eu falo que é desde o útero da minha mãe, eu falava que eu queria ser piloto de avião. Então, quando eu atingi a minha independência financeira, porque dentro de casa meu pai não deixava minha mãe trabalhar. Então, eu via ali o que ela passava de ter que pedir dinheiro para ele para tudo. Então, eu aprendi para fazer o oposto. Nunca vou cuidar cuidar da minha carreira, realizar meu sonho, para não depender. Então, aí quando eu comecei a fazer a faculdade de Ciências Aeronáuticas, eu chegando mais perto, e comecei a pilotar os aviãozinhos pequenos. Mas quando eu entrei no Boeing, amor,
Rapaz, dominar aquela máquina ali é uma realização. Não é? Gente, porque, olha, segurar um Boeing daquele ali, né? Ai, é demais. Até hoje eu sonho, eu tô ali fazendo a externa do avião, eu fico olhando, gente do céu, eu piloto mesmo isso, não acredito. Não, eu só de saber o alfabeto da aeronáutica, eu já me sinto, imagina pilotando um Boeing, que eu adoro também a aviação. Bom, a gente vai conhecer agora uma história de uma outra mulher que luta para conquistar o seu espaço. Vamos ver agora essa história linda de viver. Roda aí. Sou a primeira-tenente Bianca, tenho 18 anos de corporação, sou da cidade de Trabapuã, interior de São Paulo. Sou soldado de 2005, cabo de 2008, entrei na escola de sargentos em 2009. Sou aspirante de 2013, formada na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Atualmente exercendo as funções no 4º Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão de Operações Especiais. O que me fez seguir na carreira militar foi o incentivo do meu irmão e eu fui lá e fiz a minha inscrição para soldado temporário. Era, à época, um contrato de 2 anos. Quando falaram para mim, olha, você vai ter um contrato de 2 anos e você vai devolver a sua farda e voltar a ser civil. Foi aí que eu descobri que eu queria ser policial militar. Falei, a minha farda eu não devolvo, não. Não posso falar em ascensão do policiamento feminino sem citar as 13 mais corajosas de 55. Foram as pioneiras do policiamento feminino no Brasil e na América Latina. Então, desde lá até hoje, a mulher conquistou o espaço que antes era mais preventivo e atuante na questão de menores, né? Como órgãos de apoio, né? A mulher trabalhava como órgão de apoio e hoje ela atua nos diversos programas de policiamento de trânsito, ambiental, rodoviário, policiamento de choque e batalhões especializados também. Eu atuei 5 anos na escola de formação e eu sempre falava para minhas alunas, tudo depende da sua postura. A dúvida de todas, assim como a minha, antes de me formar era, será que vão me obedecer? Será que um abordado vai obedecer o meu comandamento de voz? Então eu falava para elas, tudo depende da postura, a forma que a gente chega, a forma que a gente domina a abordagem. É isso que vai ditar se a pessoa vai te respeitar ou não. Já teve algumas situações inusitadas, engraçadas, digamos assim, né? Foi uma ocorrência em tese simples pra gente, né? De perturbação de sossego, e eu estava próximo da ocorrência, as viaturas empenhadas, eu fui no apoio de uma viatura. E chegando lá, estava tendo uma festa, eu solicitei a presença do responsável pela casa e chegou um rapaz, né? E o rapaz ficou olhando para mim e eu falando com ele, eu falei, acho que ele não está prestando atenção no que eu estou falando. Eu falei, olha, por gentileza, você pode abaixar o som, né? Os vizinhos estão pedindo, né? Tem que tomar cuidado aí com relação à perturbação de sossego e tal. E ele ficou atônito, assim, parado para mim, olhando. Eu falei, o senhor está bem? Aí ele falou, você pedindo assim, com esse sorriso, eu vou atender. Uma ocorrência que me marcou muito e que eu acredito que pelo fato de ser mulher eu tenha desempenhado da melhor maneira foi um atropelamento com uma criança. E estava todo mundo preocupado em me socorrer, em chamar o apoio, em isolar o local e socorrer a criança o mais rápido possível e esqueceram de dar o suporte para a mãe. Então eu observei a ocorrência, eu vi que a mãe estava totalmente desesperada e a mulher ela tem essa característica, né, de ter a sensibilidade. E eu fui lá e conversei com a mãe, ajudei e no momento ela falou, salva meu filho. Então a única coisa que a gente queria naquele momento era de fato salvar uma vida. Para uma mulher que tem interesse em seguir na carreira militar, a primeira coisa é focar no sonho, é ser destemida, ser humilde diante das adversidades e não deixar que nada nem ninguém atrapalhe esse sonho, principalmente pelo fato de ser mulher. Muita coisa tem que mudar ainda, né, Dani?
evoluir, eu entendo a sociedade em si, porque as pessoas já fazem esse julgamento mesmo antes de falar qualquer coisa. As pessoas já pensam o seguinte: mas tinha que ser mulher. Mas e por que não cuidou das crianças? Sempre esses julgamentos trazendo sempre um peso para a mulher. Igual acredito que foi a Renata que colocou o peso, de repente, de ser mãe. Tem que dar conta de tudo, da profissão. Hoje a mulher ela tem que estar bonita, no salto, cheirosa, ela tem que ser uma profissional sensacional, ser mãe sensacional e ao mesmo tempo ela tem que dar conta de tudo. E como que isso fica internamente? Eu falo que quando nasce assim uma mulher, e principalmente quando ela se torna mãe, parece que vem junto no pacote o sentimento de culpa. Eu mesma, tem vezes que eu penso assim, nossa, tá tudo dando certo profissionalmente, mas eu falo, mas hoje eu nem vi meu bebê acordar, vou chegar em casa muito tarde, não vou conseguir ver ele dormir. Então eu fico aquela coisa pensando, e não dá para ter tudo, por mais que você se organize, mas sempre vai ficar uma ponta. E aí, hoje, a dificuldade, o dilema é trabalhar com essa ponta que fica para trás, sabe? Como resolver isso? Sempre, eu fico tentando sempre fazer aquele exercício de me desculpar, sabe? Olha, Adélia, não deu certo, tudo bem, amanhã você brinca com ele, hoje você vai chegar, ele já vai estar dormindo, e eu vou trabalhando isso comigo. Mas, assim, não é fácil, porque a própria sociedade fala, mas que legal, seu escritório está indo muito bem, mas você tem tempo para o seu marido? Tomou chifre por quê? Também, né? Só trabalha. É verdade. Tem uma pergunta aqui da plateia pra gente. Eu gostaria de saber o porquê que as mulheres ganham menos que os homens na maioria dos cargos. Essa pergunta é polêmica, né? E aí? O que vocês acham, gente? Por quê, Adélia? Bom, juridicamente falando, isso não pode. Não pode, né? Se você estiver numa atividade e tiver um outro profissional exercendo a mesma atividade profissional que você, ganhando um salário acima do seu, você pode denunciar, inclusive ingressar com uma reclamação trabalhista. Uma reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho, pedindo a equiparação de salário. Então, é um direito de toda trabalhadora. Não pode existir esse tipo de discriminação. Infelizmente, de empresa para empresa, às vezes a gente observa esse tipo de situação. E precisa ser denunciado, cada vez mais combatido, porque é ilegal. Ainda existe muito isso, nessa questão, Infelizmente. né? Infelizmente. Bom, gente, eu queria ficar aqui para discorrer várias perguntas, várias dúvidas, mas infelizmente a gente não tem mais tempo. Eu queria agradecer a sua presença, Adélia, por estar aqui com a gente. Agradeço o convite. Tá? Você chama, eu venho. É sempre um prazer. Lindona. Tatiane, essa mulher que pilota um Boeing maravilhosa. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, viu? Natália, lindona, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Ju, muito obrigada pela sua participação aqui também. Parabéns pelo nosso dia, que é todos os dias, né, verdade. gente? Isso aí. Renata, também muito obrigada, viu? Obrigada, Dani. Posso só fazer uma chamada para Lógico. todo mundo assistir a Casa das Empreendedoras? Queria convidar você que está assistindo o programa para assistir todos os sábados, às 19 horas, aqui na Rede TV, a Casa das Empreendedoras, edição Fernando de Noronha. Que demais, o convite está feito. Gente, eu quero agradecer o carinho, a audiência. Muito obrigada pela audiência, tá? Enfim, semana que vem a gente está de volta aqui na telinha da Rede TV. E agora você vai ficar, que eu tava com saudade de falar, é notícia. Beijo, até mais.